Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção. Deus abençoe você que está aí acompanhando essa reflexão do Evangelho que nós trazemos todos os dias. O Evangelho que a liturgia da igreja nos propõe. E vamos ouvi-lo, o Evangelho que está em Marcos 6, de 30 a 34. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. E então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho em que os discípulos acabam de chegar da missão, e a missão corre bem, e os apóstolos estão entusiasmados com os frutos da ação missionária, mas estão cansados. E vendo o cansaço em seus rostos, Jesus convida-os a irem com ele para um lugar isolado para descansarem um pouco. Era tanta gente que eles nem sequer tinham tempo para comer. Os apóstolos são convidados por Jesus a irem com ele para um lugar isolado. Claro que o lugar não é um espaço só geográfico. Esse descanso, ele deve acontecer junto de Jesus. É ao lado de Jesus, escutando, dialogando com ele, gozando da sua intimidade, que os discípulos recuperam suas forças. Jesus quer ensiná-los que o fazer não deve sobrepor o ser. E quando ocorre essa inversão de movimento, cai-se no ativismo, perde-se o sentido da missão, que é estar com Jesus, ficar com Ele. Os discípulos deverão sempre confrontar frequentemente os seus esquemas e projetos pastorais com Jesus e a sua palavra. Caso contrário, a missão redundará em fracasso. Corre-se de um lado para o outro, sem frutos que permaneçam. Sem mim nada podeis fazer, nos disse o Mestre. Então a missão dos discípulos não pode ser desligada de Jesus. De forma nenhuma. Os discípulos devem, com frequência, reunir-se à volta de Jesus, dialogar com Ele, escutar seus ensinamentos, confrontar permanentemente a pregação feita com a sua proposta, com a proposta de Jesus. Por vezes, os discípulos, comovidos com a situação das ovelhas sem pastor, mergulham num ativismo descontrolado e acabam por perder as referências. Por isso que o trabalho é muito bom, mas temos que ter cuidado para não cair num ativismo. E deixam de ter tempo, disponibilidade para se encontrarem com Jesus, para confrontar as suas opções e motivações com o projeto dele. Por vezes, alguns passam a vender como verdade libertadora soluções que são parciais e que geram dependência e escravidão, mas que não vêm de Jesus. Outras vezes, a pessoa no seu trabalho pastoral, ou até mesmo padre, pode se tornar um funcionário eficiente, que resolve problemas sociais pontuais, mas sem oferecer às ovelhas sem pastor um alimento verdadeiro, uma libertação verdadeira que atinja a pessoa por inteira. Outros ainda cansam-se e abandonam a atividade e testemunho. Jesus é que dá sentido à missão de discípulo e que permite ao discípulo, tantas vezes fadigado, desanimado, voltar a descobrir o sentido das coisas e renovar o seu empenho. Os discípulos estão cansados,
e o povo aglomera-se querendo atenção, afeto. Jesus se comove, teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. A comoção de Jesus diante das ovelhas sem pastor é sinal da sua preocupação e do seu amor. Revela-nos a sua sensibilidade, solidariedade para com todos os sofredores. E isso deve também ser uma atitude. São atitudes que devem ter os discípulos e seguidores de Jesus. Sensibilidade e solidariedade. Que nós nos tornamos sensíveis às dores e necessidades dos nossos irmãos. Todo o homem, todo ser humano é nosso irmão e tem o direito a esperar de nós um gesto de bondade, de acolhimento. Não podemos ficar no nosso canto comodamente instalados, com a consciência em paz, porque até já fomos à missa, rezamos as orações que a igreja manda, a ver o nosso irmão a sofrer. O nosso coração, irmãos, irmãs, tem de doer. A nossa consciência tem de nos questionar quando virmos ou olharmos uma pessoa, um homem, uma mulher, ou seja quem for, nem que seja um desconhecido, um estrangeiro, ser magoado, explorado, ofendido, marginalizado, privado dos seus direitos e da sua dignidade. Não podemos passar diante dele sem que isso nos toque o coração. Que não nos falte a misericórdia, que não nos falte a compaixão no trato com os irmãos, de maneira especial os que sofrem. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus nos permitir. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo a todos.